A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa EBD Online no canal oficial da EADALP. E nesta oportunidade nós vamos discorrer sobre a lição dos pré-adolescentes, lição de número 3, que tem como título O Arrebatamento da Igreja. É bom lembrar a temática do trimestre, que fala sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. Este assunto, na teologia sistemática, se encontra na escatologia, a doutrina das últimas coisas. E já de início gostaríamos de sugerir ao professor da Escola Bíblica Dominical alguns livros que podem ajudar na sua aula. Temos aqui Teologia Sistemática, de Eurico Bernstein. É um livro muito bom que trata deste assunto. Também, não sei se dá para encontrar ainda nas livrarias, mas temos esse aqui, As Verdades Centrais da Fé Cristã, do pastor Cláudio Honor de Andrade, que também trata das principais doutrinas bíblicas, e aí está incluído a escatologia, que é o assunto que essa lição irá tratar. Será uma lição para o público pré-adolescentes, Então, são aqueles meninos e meninas de 11, 12 anos de idade, e com certeza eles têm esta curiosidade em relação às últimas coisas, ao arrebatamento da igreja, à vinda de Cristo. Faz-me lembrar que eu tenho um sobrinho, Luiz Anthony, e ele sempre pergunta assuntos da Bíblia e relacionados justamente a essas questões. Veja que interessante. Então, é um público curioso, E com relação à palavra de Deus, é uma grande oportunidade para o professor e a professora tirar as dúvidas dos alunos e fazer com que eles adquiram este conhecimento acerca das verdades centrais da palavra de Deus, em específico a escatologia. E esta lição de número 3 está baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 14 ao 17, que vai discorrer sobre quando os mortos ressuscitarem, quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, e aí menciona que primeiro os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos, os salvos que estiverem vivos, também terão seus corpos transformados e encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. Ou seja, uma questão muito importante já para tratar com esses alunos é sobre a segunda vinda de Jesus, que se dará em duas fases. Primeira fase será o arrebatamento invisível para o mundo. Os salvos serão arrebatados junto com os que irão ressuscitar. Os mortos que morreram em Cristo, em outras eras, no passado, mas morreram salvos, serão ressuscitados e os vivos serão transformados. A segunda fase será quando Jesus voltar em glória com os santos. Isso é muito bom deixar claro também para os seus alunos, porque estamos vivendo uma época em que há muitas teologias aí fora que querem distorcer essas verdades. Algumas questões ferem a base da teologia bíblica, e quando fere essas principais bases, como a divindade e a humanidade de Jesus, como a trindade, então já se direciona para heresias. Outras questões não chegam a ser heresia, mas são ensinamentos que distorcem do que realmente a Bíblia ensina. Então, é uma oportunidade ímpar para você deixar os seus alunos cientes sobre o arrebatamento da igreja, este evento glorioso que há de acontecer a qualquer momento. Então, nesta lição de número 3, temos 3 objetivos. Primeiro, compreender que a volta de Cristo é real e que devemos estar preparados. Segundo objetivo, entender que Jesus nos garante a ressurreição para uma nova vida. E o terceiro objetivo é aprender a sequência correta dos acontecimentos. A lição está dividida em 3 tópicos e aí o professor vai discorrer sobre esses 3 tópicos em sala de aula, e é muito importante que o professor procure realizar dinâmicas com seus alunos, fazer com que eles participem de fato da aula. E uma coisa interessante, eu gostaria de deixar aqui uma dica para o professor,
que o professor, além de avaliar o aluno para saber se ele de fato está assimilando bem um assunto que está sendo tratado em sala de aula, o professor também deve se autoavaliar, saber se a sua aula está sendo uma aula satisfatória, se a sua aula está sendo uma aula interessante, né, está atraindo realmente a atenção dos alunos, ou se está sendo uma aula, né, monótona, se está sendo uma aula fadigada. Então o professor precisa estar atento a isso, para que os alunos possam gostar da aula, ter sede, né, e todo domingo querer participar da sua aula. Só esta dica, essa observação é muito importante para que o professor possa, né, a cada dia atrair a atenção dos alunos e fazer com que eles aprendam da palavra de Deus. O primeiro tópico desta lição: Jesus vem, a trombeta soará. Um momento muito esperado. E o professor deve destacar neste primeiro tópico, no primeiro subtópico, que a questão da obediência. Só vai subir quem for obediente a Deus e a sua palavra. Então deixe isso claro para os seus alunos, que para subir no arrebatamento é preciso estar com uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Veja que interessante. E uma coisa que não pode desassociar de outra é que quando o aluno, o filho, é obediente aos pais, com certeza ele também será obediente a Deus e a sua palavra. Quando o filho não obedece os pais, dificilmente vai obedecer a palavra de Deus. Então deixe isso claro para os seus alunos. Ainda no primeiro tópico, preparação. Ou seja, Jesus vem, a trombeta soará. E aí o subtópico 2 fala de preparação. Então, que preparação é essa? Não está fazendo coisas que desagradam a Deus. Ou seja, o aluno precisa estar fazendo a vontade de Deus. O aluno precisa estar tendo bons exemplos em ações e palavras. Deixe isso claro para os seus alunos, porque o arrebatamento é algo em que nós não sabemos o dia e a hora. Nós precisamos estar preparados, e esta preparação é justamente a respeito de estarmos fazendo as coisas certas diante de Deus, diante da sociedade, diante dos nossos pais. Ainda no primeiro tópico, agora no terceiro subtópico, quem ouvirá o som da trombeta? Será a igreja. Deixe claro aqui que a igreja não se refere ao templo, né? Só ao templo, à instituição, aquela denominação que a gente faz parte. Mas a igreja aqui se refere a todos que morreram em Cristo antes de nós, né? Desde o início da igreja, lá na igreja primitiva, né? Aqueles que aceitaram a Jesus, que mantiveram uma vida de obediência a Deus e a sua palavra, e quando partiram desta terra, que ficaram no paraíso, eles ressuscitarão quando a igreja for arrebatada, terão seus corpos transformados. Eles também fazem parte da igreja, que é chamada de Igreja Universal, o corpo místico de Cristo. Então, enfatize isso para os seus alunos. Quem ouvirá o som da trombeta? Os salvos, todos, em todas as épocas, eras, né? E em todos os tempos, os que já morreram em Cristo e os que estiverem vivos, fazendo a vontade de Deus. Esses ouvirão o som da trombeta. Agora, no segundo tópico, vai falar sobre a ressurreição dos mortos. E aí deixe claro para os seus alunos, no primeiro subtópico desse segundo tópico, que fala: existe vida após a morte? A resposta é sim, existe vida após a morte. Quando muitas pessoas aí fora, né, inclusive os alunos podem até ter este conhecimento na escola, em conversas com professores e outros alunos que não professam a nossa fé, e dizer que depois que se morre, depois que morre aqui, acabou-se tudo, né, que a vida é só aqui, mas não é desta forma. Deixe claro para os seus alunos que após a morte, a vida. Aqueles que morreram em Cristo, fazendo a vontade de Deus, eles irão ressuscitar para a vida eterna. Crê em Jesus, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que obedeceram a sua palavra, quando morrem, vão receber um corpo glorificado no arrebatamento. Deixe isso claro para os seus alunos. Ainda no segundo tópico, agora o segundo subtópico, vai falar sobre nossa vida nessa terra. É passageira. Pois é passageira. É uma preparação
para uma vida futura. Enquanto estamos vivendo aqui, precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos fazer a vontade de Deus para que possamos viver com Ele no futuro. Uns partem dessa vida mais cedo ou mais tarde. Essa vida é apenas uma passagem para a vida eterna para aqueles que seguem a Cristo. Quem não segue a Cristo? Talvez um aluno pode perguntar em sala de aula: o que vai acontecer? Infelizmente, se ele partir desta vida, tendo uma vida aqui de desobediência a Deus, aos pais, à palavra de Deus, pode ter um futuro, infelizmente, muito difícil, porque não vai participar da vida eterna, mas vai estar aguardando o julgamento eterno, né, diante do trono branco. Ainda no segundo tópico e terceiro subtópico, qual o destino da morte? Ou seja, falamos aqui que esta vida é passageira, que se Jesus não voltar antes, todos nós vamos partir desta vida, né? A morte vai ceifar a vida das pessoas, a vida física, mas esta morte, ela será destruída. Quando o salvo em Cristo ressuscitar em corpo glorificado, ela não terá mais domínio sobre a nossa vida. Deixe isso claro para os seus alunos. E no terceiro e último tópico, vai falar sobre o arrebatamento dos salvos. E aí é muito importante, né, o professor fazer uma dinâmica. Veja, o arrebatamento dos salvos. Eu lembrei aqui de algo bem simples. Se o professor conseguir um imã, né, que faz com que atrai metal, ele pode colocar, fazer uma caixinha, colocar o imã ali naquela caixinha e colocar em uma mesa, talvez pregos ou alfinetes, algo de metal, junto com palitos, né? Pode ser palitos de fósforo, e aí simbolizar os palitos que são de madeira, como as pessoas que não estão em Cristo, as pessoas que não aceitaram a Jesus, enquanto que os de metal, as pessoas que obedecem a palavra de Deus, as pessoas que seguem a Jesus Cristo, e fazer com que aquele imã se aproxime, né, da mesa. Ele vai fazer o quê? Atrair o metal. É um exemplo, né, uma dinâmica, um exemplo sobre como será o arrebatamento dos salvos. Será um rapto, arrebatamento é um rápido, e interessante que a Bíblia fala, né, deste rapto, é uma questão de menos de um segundo. É um tempo muito rápido em que a gente não pode nem contabilizar a rapidez com que seremos arrebatados e teremos os nossos corpos glorificados. Como acontecerá? E aí o professor pode ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que vai mostrar como vai acontecer este arrebatamento dos salvos. E quando acontecerá, não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que está perto, por causa dos sinais do fim dos tempos, que o próprio Jesus ensinou quando estava no seu ministério aqui terreno, em que ele disse que haverá guerras, rumores de guerras, né? Nações se levantarão contra nações, reino contra reinos, fome, peste, muita coisa ruim, né, estaria acontecendo e de forma progressiva. Então deixe isso claro para os seus alunos, que diante do cenário que estamos vivendo hoje, né, no mundo, a nível mundial, podemos perceber que são sinais do fim, que a volta de Jesus e o arrebatamento está mais perto do que muitas pessoas imaginam. Amém? E para encerrar, no terceiro subtópico do terceiro tópico, a esperança que não morre. Permaneceremos fiéis a Deus, mesmo que pareça demorar o dia do arrebatamento. O que devemos fazer? Permanecer fiéis diante de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua aula, querido professor, estimada professora. Não deixe de curtir, de comentar, de estar inscrito no canal e também de compartilhar esta aula, esta pré-aula, com outros professores, com os próprios alunos, com outras pessoas nas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar.
Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.